falar. Primeiro, cumprimentar o relator. Eu acho que nós temos diante de nós uma responsabilidade muito grande e que não inicia e se encerra nas apurações. Para isso tem Polícia Federal, Ministério Público. Eu acho que a grande responsabilidade que tem o Parlamento é diante de tudo, de todos os dados que tiver acesso, dos dados que produzir através da sua própria investigação, é produzir um ambiente no Brasil para evitar que ações que, para mim, pelo que eu vejo, eu falo aqui como a maioria do povo. O que eu falo é o que eu vejo na televisão, é o que a gente lê nos jornais, o que a gente lê na imprensa brasileira. E cada dia é uma novidade atrás da outra. Então, isso parece muito mais do que uma organização criminosa, parece uma verdadeira máfia instalada no Brasil, que tem os seus tentáculos em todos os segmentos e em todos os níveis de poder, do município ao poder federal. E utilizam-se de parlamentares, pelo que tudo indica, de chefes de poder executivo, para quê? Objetivando os seus interesses. E os seus interesses iam chegar aonde? Ao jogo. Então, acho que a responsabilidade que nós temos diante de nós, ela é grande. Nós não podemos permitir que o Brasil viva de CPIs e CPIs sem que a gente ofereça um ambiente que se não se torne imune, mas que seja um ambiente que dificulte mais o andamento das coisas. Então, acho que a responsabilidade é grande. O deputado Odair Cunha teve essa capacidade, de forma resumida, colocar isso no papel. Eu só tenho, deputado Odair, uma dúvida quanto a gente definir aqui que nós teremos apenas 2 dias de oitivas no começo do mês de junho. Eu acho que nós precisamos correr tudo que a gente puder nesse início dos trabalhos. Eu acho que nós não deveríamos fechar com 2 dias para oitivas. Eu somei aqui, se pegarmos um dia que ouviremos vários, uns 4, 5 ligados a esse cidadão Cachoeira, fora isso é 1, 2 no máximo por oitiva. Não é? Então, eu acho que nós precisamos acelerar mais, porque ouviremos em mês de junho apenas 14 pessoas, e eu tenho percebido que aqui falta muita gente, porque nós estamos falando com as pessoas diretamente envolvidas, e aquelas que têm um envolvimento indireto, que conhecem e que podem ajudar. Então, a minha sugestão é que a gente não amarre em 2 oitivas. Se for o caso, a partir da semana que vem, vamos marcar 3 vezes por semana as próximas. Em relação a quem ouvir primeiro, eu não vejo problema, pelo contrário. Antes de uma acusação ser feita, antes de uma denúncia ser protocolada, tem todo um período de investigação e de estudo. Então, eu acho que nós temos que ter, sim, esse primeiro momento, a oportunidade de ouvir procuradores e de ouvir os delegados que conduziram o inquérito. Acho muito importante. E mais do que isso, estudar o processo, que, aliás, nós só temos parte dele, não temos outro ainda. Temos apenas parte do processo, apenas um dos 2 processos que tem aqui conosco, né? Então, era basicamente essas as sugestões. E penso que nós não devemos descartar, presidente, ouvir o procurador-geral. Eu acho que não devemos descartar isso. Penso que nós temos que amadurecer um pouco mais, mas descartar de jeito nenhum. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Randolph. Senhor presidente, pela ordem. Senador Vital, com a palavra, senador Rodolfo. Eu gostaria de indagar a Vossa Excelência se nós vamos ter votação, naturalmente, da apresentação do calendário, de forma nominal aqui, ou vai ser de forma consensual? Eu espero ser consensual. As nominais só na quebra de sigilo. Até porque, diante das inscrições feitas pelos ilustres deputados e senadores, eu imagino que isso aqui nós vamos até 9 horas, 10 horas da noite. Eu espero ser consensual, até porque as primeiras falas sempre foram elogiosas ao trabalho do relator. Eu também não quero me associar, certamente, às palavras dos oradores aqui. Presidente, é uma questão de ordem. Entretanto, quer dizer, vai ser de forma consensual, né? Eu espero. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Randolph, me permita ouvir o deputado Paulo Teixeira. Presidente, apenas para saber se no regimento comum tem a previsão do encerramento de discussão. Porque eu creio que nós já temos um acúmulo nesse debate que nós poderíamos partir para votar nós temos o roteiro. Eu queria esse saber é um período de encaminhamento. É um período de regimento, encaminhamento, Paulo. Sim, mas é encaminhamento. Isso é encaminhamento.
Mas não tem um número... Não tem. Tem um número. Não tem. É encaminhamento de discussão. Tá bom. Por isso que cada um tem 5 minutos na fase de encaminhamento de discussão. Nós temos que sustentar os 20 oradores. Com a palavra do senador Randolph. Eu queria cumprimentar o relator pelo trabalho, como já foi dito, estabelece um plano de trabalho como início, meio e fim, mas queria dialogar sobre a ordem dos depoimentos aqui apresentados, senhor presidente. Faço isso a partir do pressuposto que nós não podemos violentar a lógica. Então, querido relator Dair Cunha, eu estava dizendo, queria cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho, como já foi dito aqui anteriormente, o plano de trabalho apresentado por Vossa Excelência tem início, meio e fim. Só que eu queria chamar a atenção para a lógica. Como tivemos acesso às razões que levaram ao pedido de instauração dessa comissão parlamentar de inquérito? Foi que vieram a público as gravações envolvendo um chefe de uma organização criminosa de nome senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido como senhor Carlos Cachoeira. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, inicialmente organizaram uma ação em que levou à prisão esse senhor e que depois, seletivamente ou não, veio a público as gravações dessa operação dita Operação Monte Carlo. Complementarmente a isso, foi descoberto, no âmbito da ação dessa organização criminosa, relações com o senador da República, notadamente com o senador Demóstenes Torres. Complementarmente a isso, é descoberto que, junto à atuação desse senador da República e quase como uma espécie de sócio oculto, encontra-se uma empresa de nome Delta, com negócios em mais de 20 estados da Federação Brasileira e com negócios também com o governo federal. Complementarmente a isso, se encontra a informação de que há indícios de envolvimento de governos estaduais, e pelo menos no processo é citado o envolvimento direto ou indireto com esta empresa, de 3 governos com esta empresa e ou com o seu próprio Carlos Augusto Ramos, de 3 governadores de estado, o senhor Marconi Perillo, o senhor Agnello e o senhor Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Me parece, senhor presidente, que a ordem sequencial do que vem a público do escândalo é a ordem lógica que nós devemos investigar. Nós podemos ouvir o senhor Carlos Cachoeira nessa CPI uma vez, 2 vezes se for necessário, 3 vezes se for necessário. CPI é uma comissão de investigação com poderes próprios, que pode utilizar de quais meios forem necessários para ouvir uma pessoa quantas vezes forem necessárias. Me parece que o lógico, ao contrário de estarmos pautando ou debatendo a necessidade da presença do Procurador-Geral da República, me parece que o lógico seria iniciarmos ouvindo o senhor Carlos Augusto Ramos. Complementarmente, ouvir os sócios proprietários e associados da Delta, o senhor Cavendish, o senhor Cláudio Abreu e os demais já citados. Complementarmente, ouvir o senador Demóstenes Torres e, complementarmente a isso, ouvir os governadores de estado. Essa é a ordem da lógica, é a ordem de como as informações públicas deste escândalo, desta ação de uma organização criminosa, junto com outras organizações criminosas que se encarregavam de dilapidar o patrimônio público para as vantagens da primeira organização, a organização dirigida pelo senhor Carlos Cachoeira, devemos atuar. Então, essa é uma questão, eu queria, cumprimentando o relator pelo plano que apresenta, mas apresentar essa ordem, que me parece que seria a lógica para a sequência das investigações a serem feitas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Pedro Táxi.
Senhor presidente, senhor relator, vou ser muito econômico, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o senhor relator pela ordem, pela organização do plano de trabalho e parabenizá-lo pela organização. Agora, na petição que o Procurador-Geral da República solicitou ao Supremo que fosse instaurado um inquérito judicial contra o senador Demóstenes, ele diz que ali existem sócios ocultos de uma empreiteira chamada Delta. Está ali escrito. Vazado aí pela internet, todo mundo já viu isso. Todo mundo já viu isso. Eu penso, senhor relator, que o dirigente maior desta empresa, o Fernando Cavendish, tem que ser ouvido logo. Assim, esta é a primeira sugestão. Porque é o que consta aqui, no dia 31/5, nós ouviremos... 29/5, ouviremos o Cláudio Dias de Abreu. Este é o responsável pela Delta no centro-oeste. Agora, de acordo com a petição do Procurador-Geral da República, vazada pela internet, o senhor Cachoeira é sócio oculto desta empresa. Muito bem, nós passamos aqui quase 2 horas discutindo o Procurador-Geral. O que a CPI precisa demonstrar é o seguinte: o Procurador-Geral da República, ele foi para Paris passear, aí quem pagou essa passagem para ele passear e jantar no restaurante Latour Jardin? Quem pagou? Isso precisa ser investigado aqui. Precisa ser investigado aqui as relações do Cachoeira com a Delta com o governador de Goiás. Precisa ser investigado aqui as relações do Cachoeira e da Delta com o governador. Senador aqui... Pedro Táxi, Vossa Excelência só se equivocou não é o procurador, é governador. Não. Eu fiz referência. Será que o Procurador-Geral foi passear em Paris? Eu fiz referência. Estou fazendo aqui. Eu fiz referência a isso. O que a sociedade brasileira quer saber é se esta empreiteira, que teve 5 bilhões de reais em 10 anos, se ela tem a participação de sócios ocultos e se personalidades da República estão por trás desta construtora. É isso, senhor relator. Muito bem. Eu gostaria também de me associar ao requerimento feito pelo deputado Lorenzoni, porque 2 reuniões desta comissão parlamentar de inquérito, nós vamos levar isso para novembro. E nós todos sabemos que este é um ano eleitoral. É lógico que nós não podemos pautar a atuação da CPI tendo em conta o calendário eleitoral. Não é isso. Mas nós temos que convir que melhor seriam mais de 2 reuniões por semana desta comissão parlamentar de inquérito. Eu ouso sugerir a Vossa Excelência que este diretor da Delta, o presidente da Delta, seja ouvido logo. Aliás, o ex-diretor-geral do DENIT, o senhor Pagô, já disse mais uma vez que quer prestar depoimento aqui. Nós estamos na hora de ouvi-lo, porque é o que consta, ele tem muito a dizer, e inclusive foi citado nas interceptações telefônicas. Portanto, parabenizando Vossa Excelência pelo relatório, eu quero fazer estas sugestões. Nós não podemos tirar a Delta deste debate. Aliás, ela está no fato determinado da CPI. E não podemos circunscrever a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Centro-Oeste, senhores. Ao Centro-Oeste. Existem 20 estados da Federação. 20 estados. Já existem ligações com o Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Ceará, Pará, outros estados. Nós estaremos fazendo uma CPI de brincadeirinha e não é o nosso objetivo, notadamente presidido por Vossa Excelência. Muito bem. Encerro 1 minuto, senhor presidente. O Procurador-Geral, ele pode delegar pela Lei Complementar 75 de 93, a outros subprocuradores gerais. São 62 subprocuradores gerais. Ele pode fazer isso. Agora, um ministro do Supremo, ele também pode, de acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, se ele se der por impedido e a maioria absoluta dos ministros do Supremo, aí nós chamaremos ministro do STJ. A legislação estabelece mecanismos para isso, mas o procurador-geral é aquele que oficia privativamente no Supremo Tribunal.